vai mostrar aqui um pouquinho de tudo que a gente tem aqui na Serra Gaúcha. Vamos falar aí de Lagueto, que são quase 37 anos já no mercado. Então, aqui em Gramado são muitos hotéis, nós estamos em 7 destinos, mas aqui Gramado e Canela, num raio aí de 20 quilômetros, nós temos 15 hotéis à disposição de vocês. Isso significa mais de 3.000 apartamentos todos os dias para vender. Então, é muita coisa. A gente precisa muito do auxílio de vocês que continuem vendendo a Serra Gaúcha, continuem lembrando da Rede Lagueto, porque nós aqui temos produtos para todos os clientes, né? Mas também tem a questão, quando tem muito produto, também abre uma margem de dúvida, né? Então, o que vender? Olha, na Rede Lagueto nós temos produto para todos os públicos, mas mais do que isso, nós temos muita paixão em servir. Então, nós levamos para fora de Gramado, nos hotéis de fora também, esse DNA gramadense, porque a Rede Lagueto nasceu aqui em Gramado. Nós estamos em Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Porto Alegre, Rio Grande, que é uma cidade portuária aqui do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas estamos crescendo e no final da apresentação eu vou mostrar um pouquinho de tudo que vem por aí. Então, em Gramado, né, nós temos 12 hotéis, né, e nós temos mais um resort, então são 13 hotéis em Gramado e Canela. Essas imagens que vocês vão ver aí ao longo da apresentação, elas são reais. E o mais importante de tudo é que onde tem hotel da Rede Lagueto, tem algum ponto turístico por perto. E aí, para ajudar vocês a venderem melhor o produto, sempre que tiver um hotel, eu vou falar de algum ponto que é aqui pertinho. Então, assim, Gramado tá bem fresquinho agora, tá começando aí a nossa temporada de inverno, nós ainda estamos no outono, mas já geou por aqui, já teve frio, já teve movimento, já teve divulgação em rede nacional e estamos aptos, esperando os clientes e as vendas de vocês. E também estamos esperando vocês, por quê? Porque na Rede Lagueto nós temos condições especiais para o trade. Então, nos hotéis de Gramado e Canela, nós da Rede Lagueto concedemos até 40% de desconto para que vocês venham, conheçam a Serra Gaúcha, conheçam os hotéis da Rede Lagueto e voltem para casa fechando o orçamento. Então, verifiquem aí com a família de vocês, não tem essa questão de alta ou baixa temporada. O que difere é que o valor que é em fevereiro, por exemplo, não é o mesmo de dezembro, mas o desconto ele é válido e podem fazer contato conosco sim. Então, tem muita coisa bonita aqui para ver, tem muita coisa, tem muita atração legal. E vamos começar pelo primeiro hotel da Rede Lagueto, que é o Lagueto Gramado. Inclusive, a Andrea falou do Bus Tour. Na frente desse hotel tem uma parada Bus Tour. Na frente deste hotel está o Lago Joaquina Rita Bier, que é um dos pontos turísticos da cidade, que por muitos anos ele foi palco de um dos espetáculos do Natal Luz, que era o Nativitatem. Então, agora não é mais ali, mas o ponto turístico continua belíssimo, inclusive o ano todo à disposição dos clientes. É um parque a céu aberto que vale muito a pena conhecer. Então, nosso primeiro hotel, Lagueto Gramado, tem estrutura completa de lazer para a família, e neste hotel está a casa do senhor Laguetinho, que é o nosso mascote aqui da Rede Lagueto. Então, são 5 apartamentos temáticos, estão abertos no online, então mas caso tenham dificuldade, por favor, nos acione. Pertinho aqui, eu estou agora num apartamento do Lagueto Pedras Altas, fazendo essa capacitação. Então, o Lagueto Pedras Altas fica aqui do ladinho da Rua Torta, que é um ponto turístico também bem conhecido. E também estamos ao lado dos fornos onde vendem os pãezinhos, aqueles das redes sociais, que dá uma fila quilométrica. É verdade esse bilhete. A fila, ela é gigantesca mesmo, é aqui pertinho, até a gente, assim, às vezes, pensa em pegar um pãozinho quentinho, mas olha para a fila, deixa para depois, né? E quanto mais final do dia, a fila vai aumentando de dar volta na quadra. Então, Lagueto Pedras Altas é aqui pertinho da Rua Torta, estrutura também completa de lazer, e eu estou nesse momento, nesse quarto que mostra aqui a cortina, nesse quarto que ele é todo envidraçado. Então, nem todos os apartamentos são assim, mas nós temos esse tipo de apartamento aqui também.
Ainda aqui pertinho, né? Porque aqui a gente brinca, né? Que são tantos hotéis da Rede Lagueto que a gente tropeça na frente de um e cai na frente de outro. Então, a 150 metros daqui, 200 metros, nós temos o Hotel Lagueto Premium. Esse eu gosto muito de falar para vocês oferecerem para aquele cliente que nunca esteve em Gramado e que vai parar pouquíssimo dentro do hotel. Ele está bem localizado, ele tem um café da manhã excelente, mas ele não tem a área molhada, piscina e sauna. E isso faz com que o hotel esteja dentro dos nossos hotéis de custo-benefício excelente. Então, o cliente quer um bom café da manhã, quer estar bem localizado, quer pagar menos, né? Lagueto Prêmio, pode indicar sem medo. Ainda aqui em Gramado, porém, perto de um outro ponto turístico, que é o Minimundo, nós temos o Hotel Lagueto Viale. A mesma questão, são primos irmãos, o Prêmio e o Viale, ambos com custo-benefício excelente, e o Viale tem bastante quádruplo, então, famílias, crianças, né, vendam sem medo, porque, de fato, eles são hotéis de entrada, mas que não deixam nada a desejar, são maravilhosos. Lagueto Fratello, ele fica pertinho do Lagueto Gramado, aqui onde eu tô, pertinho do Pedras Altas também. Esse hotel ele é menor, né? Ele tem 54 apartamentos, mas tem piscina, ele tem uma estrutura completa de lazer, porém em menor escala, porque ele é um hotel um pouco menor. Café da manhã excelente, estilo colonial, maravilhoso, vale muito a pena vender porque é só elogios. Saindo de Gramado e Canela, então, saindo de Gramado e indo até Canela, nós temos o Hotel Lagueto Toscana, que tem uma vista incrível para o vale, tem o elevador panorâmico que fica de fundos para o hotel, então ele tem todo um glamour, e aí o nome já diz tudo, né? Toscana, então ele traz essa questão assim bem europeia, muito legal, vale muito a pena vender esse hotel. E o mais interessante desse hotel é que todos os apartamentos têm mini cozinha, então ele tem frigobar, bancada com pia. Às vezes a criança, né, quer comer alguma coisa diferente, os pais querem sair para jantar, a família quer, mas antes tem que fazer alguma coisinha para a criança ou aquecer alguma coisa. Então, esse hotel é excelente quando se fala em estrutura familiar. Do ladinho, então, concorrente, inclusive, do Hotel Lagueto Toscana, nós temos o Hotel Lagueto Siena. Assim, literalmente dá para ver um hotel da calçada, dá para ver o outro. O Hotel Lagueto Siena são 180 apartamentos. Nesse hotel nós temos centro de eventos, nós temos espaço kids, piscina, sala de cinema. Ele é maravilhoso. Porém, nós temos que falar nesse assunto, os apartamentos eles têm um espaço físico reduzido. Aceita quádruplo? Aceita. Mas numa temporada de frio, onde as pessoas vêm com bagagem, com filhos, talvez vender 2 apartamentos e conjugar seja a melhor opção, né? Eu acho sempre interessante a gente munir o cliente das informações e deixar ele escolher, né? Porque aí depois ele vai dizer: olha, eu devia ter ouvido o meu agente de viagem, a vendedora, e talvez ficar em 2 apartamentos ficaria um pouquinho mais, um valor um pouquinho mais alto, mas ficariam melhor acomodados. Deixamos a critério do cliente, né? Mas informando vocês, então, que tem quádruplo, esse hotel tá, assim, é uma calçada ali que as pessoas usam para fazer caminhada. Então, é super tranquilo vir até o centro, né? Obviamente, a gente sempre indica que não faça isso de madrugada e tal, mas não temos relatos, as pessoas usam para caminhar realmente, aquele calçadão que vai em direção à Canela, super tranquilo. Mas temos aqueles clientes, né, que, eu quero ficar bem pertinho da rua coberta, não me importo de pagar um pouquinho mais na parcela, mas eu quero ficar muito bem localizado. Então, vocês podem vender sem medo o Hotel Lagueto Estilo Borges, o nome já diz tudo, ele fica de esquina com a Borges de Medeiros, muito bem localizado, 128 apartamentos com piscina, assim, um hotel completíssimo. E quando a gente fala em marca, né, estilo, todos os nossos hotéis têm um padrão de qualidade, mas quando é estilo, ele tem uma questão a mais. Por exemplo, as amenities são fitoervas, ou então, assim, quando o cliente está lá, ele já viu um monte
coisas maravilhosas no café da manhã na bancada, e aí o colega do restaurante, né, o colega garçom, chega e oferece uma crepioca, uma tapioca, oferece outras coisas que vão além do que ele vê. Estão em cardápio e é servido na mesa. Então, fantástica experiência. Mesma linha, mesma marca, o Hotel Lagueto Estilo Centro. Ele está literalmente nas costas da igreja. Então, o cliente pode ir várias vezes na rua coberta, porque fica metros. 120, 150 metros ele está na rua coberta. Então, para aquele, às vezes, pessoas de idade, né? Esse hotel, eu gosto muito de indicar quando é casal em lua de mel ou pessoas de idade. Não temos restrições, aceitamos crianças em todos os hotéis da Rede Lagueto. Porém, neste hotel não tem piscina, e isso pode ser que a família decline porque não tem, assim, muita coisa para criança, mas todas as crianças são bem-vindas. Tem espaço kids, é pequeno, mas tem, tá? Então, tudo nós temos, mas ele é um hotel muito sucinto, são somente 64 apartamentos, e casais em lua de mel ou terceira idade ficam otimamente acomodados. Lagueto Estilo Vita, pertinho também, tudo muito perto. Esse hotel, ele fica tem a Borges de Medeiros, que é a principal aqui, aí tem a São Pedro, que é onde fica o Hotel Lagueto Estilo Centro, esse hotel, e nós temos uma outra rua, no caso, que é rua paralela, então são duas ruas da Borges. Dá para ir andando tranquilamente, mas muita coisa o cliente vai encontrar nesse hotel. Porque nessa foto que eu estou mostrando, tem uma mini rua coberta, que é uma cobertura, e lá tem muita coisa. Tem farmácia, tem barzinho, tem sorvete. Então, muita coisa o hóspede acaba que fica ali pelas redondezas, porque a gastronomia ali da região onde está o hotel, dessa quadra, é maravilhosa. Então, talvez ele nem queira ir no vucu-vucu, como a gente fala aqui, e ir até a rua coberta, porque lá nós temos uma mini rua coberta, então, que fica em anexo ao Hotel Lagueto Estilo Vita. Mas, para aquele cliente que diz que já conhece Gramado de ponta a ponta, olha, eu não tenho mais o que fazer em Gramado, vocês podem oferecer essa opção maravilhosa, que é o Lagueto Resort Golden. Esse hotel, ele fica um pouquinho mais afastado do centro, mas na frente tem uma parada bus tour. E são 345 apartamentos. Pelo tamanho do empreendimento, não tinha como fazer no centro, mas ele fica muito próximo ao Snowland, muito próximo ao Parque Vila da Mônica. Os apartamentos são todos quádruplos, então, família, com certeza lá, vendam sem medo, porque tem muitas atrações, tem piscina coberta e térmica, tem piscina céu aberto, mas é térmica. Olha, tem muita coisa para fazer lá. Eu tenho certeza que quando o cliente disser que já não tem o que fazer em Gramado, vocês oferecerem essa opção, ele vai querer para vir e descansar realmente e conhecer um pouco mais do hotel. E para aquele cliente, né, que diz, olha, eu quero investir tudo no relacionamento, é lua de mel, eu quero um atendimento diferenciado, vendam o Lagueto Chateau. Ele é maravilhoso, ele é da marca Collection, são somente 56 apartamentos, tem uma vista lindíssima, o atendimento lá, ele segue a linha da Lagueto, mas, de qualquer forma, nós temos um outro padrão, onde o cliente é recepcionado com espumantes, ele tem um atendimento totalmente voltado à experiência. As amenidades são Trousseau, então, assim, a gente tem sempre um algo a mais. Todos os apartamentos têm banheira de hidromassagem, então vale muito a pena. Lagueto Estilo Garden, fica pertinho da Rua Coberta também, é um sucesso, foi inaugurada ainda o ano passado, e nós já abrimos o hotel com lotação máxima. O que significa, né? Significa que as pessoas prezam, né, pela confiabilidade. Então, onde tem a marca Lagueto envolvida, o cliente, o agente de viagem vende e o cliente compra sem medo, porque sabe que vai ter o padrão Lagueto. Esse hotel tá maravilhoso também, eu sou suspeita, né? Tudo eu falo que é maravilhoso, mas que realmente, assim, o que vocês venderem não vai ter erro. Saindo, então, de Gramado, nós vamos a Canela, fica a 8 quilômetros daqui, bem pertinho, eu mesmo moro em Canela,
e vou e vem, às vezes 3 vezes ao dia. Não tem erro, inclusive os hotéis de Canela, eles têm um preço um pouco melhor, e a maioria dos pontos turísticos a céu aberto estão em Canela. Tá? Então, essa é a igreja de Canela, que é lindíssima, por sinal, e aqui desse lado nós temos essa atração no Sky Glass, se chama Abusado, que é ele é invertido, e aí a pessoa fica com as pernas no ar, fica solta. Então, é uma aventura e tanto. E lá em Canela, então, nós temos 2 unidades. Nós temos o Hotel Lagueto Vivace, que ele segue o padrão do Viale e do Prêmio aqui em Gramado. Hotel de entrada, custo-benefício excelente, não tem piscina, não tem sauna, mas em contrapartida, esse hotel está a 1 quadra, 2 quadras, uma quadra e meia da igreja, e a 300 metros da praça principal, onde acontecem as festividades em Canela. Então, vendam sem medo, porque é sucesso. Ainda em Canela, nós temos o Lagueto Canela. Eles ficam, a distância entre um hotel e outro é 5 minutos. Então, dá para ir andando até esse hotel, dá para sair e ir nos restaurantes de Canela. Esse hotel tem centro de eventos, ele tem um parque para crianças a céu aberto, ele tem suíte, ele tem piscina, ele é super completo. Ah, então, nós já falamos aí de 15 hotéis. Saindo, então, Bento Gonçalves, a Andrea comentou antes do tour, né, do trem vinho. Dá para sair daqui, dá para ir fazer o passeio em Bento Gonçalves? Dá, tranquilamente. Porém, nós temos que informar vocês, para que vocês deixem o cliente informado também, que são 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Então, assim, por que não, né? Para aquele cliente que talvez ele tenha uma ressalva falando em distância, por que não oferecer uma noite em Bento Gonçalves, então, né? Além de ficar um pouco mais em conta a viagem, né? Porque tem valores diferenciados, ainda vai agradar o cliente na questão, porque o passeio do trem, o cliente sai de Gramado antes das 7 da manhã e volta às 7 da noite. Então, é bem puxadinho, mas nós temos uma questão. Cliente na Rede Lagueto nunca vai sair sem café. O nosso café da manhã nos hotéis aqui de Gramado, nos dias de passeio, ele abre antes. Então, podem vender tranquilo, porque eles vão ter café se eles ficarem em Gramado. Mas se eles forem para Bento Gonçalves, lá nós temos 2 hotéis. Esse é em formato de uma pipa, porque lá é a região do vinho, né? Então, ele fica muito bem localizado, esse hotel, ele é arredondado assim, ele é lindo e vale muito a pena a experiência. Ainda em Bento Gonçalves, nós temos o Lagueto Estação, do ladinho ali, passa a estação, passa o trem. Então, a cidade para, o trem passa, e aí os apitos, né? O trem apita, e aí é um charme a pessoa de manhã poder acordar ou durante o café, escutar o apito do trem. Faz muito sucesso, esses 2 hotéis são da Rede Lagueto e podem vender sem medo, porque lembra que eles têm, todos os hotéis têm o DNA gramadense, então nós temos um padrão de atendimento. Em Rio Grande, que é uma cidade portuária aqui do Rio Grande do Sul, então nós temos 2 hotéis, o Lagueto Vila Moura e nós temos o Lagueto Rio Grande, tá? Em Porto Alegre, na capital, por enquanto, nós temos 2 hotéis. Porto Alegre a Gramado são 120 quilômetros, então, para vocês poderem informar os clientes, né, que é uma viagem aí de umas 2 horinhas, mas é super tranquilo, muito bem sinalizado, e nós temos lá 2 hotéis. Então, para aqueles voos tardios, às vezes a pessoa quer um voo mais econômico, e o cliente vai chegar em Porto Alegre num horário, ou sair num horário também não tão comum, podem oferecer os nossos hotéis em Porto Alegre. O Lagueto Moinhos, ele tem um charme, porque ele é um casarão, né, que foi todo reformado, e a parte de trás do hotel, onde tem os apartamentos, foi feita do zero, mas essa casa, ela tem uma história muito bonita, ela é da década de 1930, e aí ela foi todo reformada, os vitrais são os originais, pintados à mão e que vieram de Portugal, então eu acho ele fantástico. Já o Lagueto Estilo Higienópolis, ainda em Porto Alegre,
Ele já tem uma pegada mais moderna, o prédio ele é todo envidraçado, então ele fica ali também num bairro nobre em Porto Alegre. É muito bonito e ele é da marca Estilo. Então, estilo Borges, estilo Centro, estilo Garden, ele leva essa mesma marca, então ele tem tudo muito parecido com o que é aqui em Gramado. Rio de Janeiro, né? Saindo então aí do Rio Grande do Sul, nós temos 2 hotéis no Rio de Janeiro, os 2 ficam na Barra da Tijuca, esse fica lá no Posto 7, são 303 apartamentos, lindíssimo, quase que pé na areia, né? Que é só atravessar a avenida e estar na praia da Barra, então super seguro, né? Dentro do contexto do Rio de Janeiro, eles estão em locais estratégicos. E o Lifestyle Collection também é da Rede Lagueto, esse fica no posto 2, e aí esse degradê aí, esse intercalado que tem no prédio, ali são apartamentos com piscina de borda infinita, piscina privativa. É muito lindo esse hotel, maravilhoso. Na verdade, todos, né? Mas esse, como é uma coisa diferente, que a gente aqui não tem praia e tal, então chama muito a nossa atenção aqui. E em São Paulo, talvez nem todos saibam, mas nós temos um hotel em São Paulo que também tem o DNA gramadense. Ele, a nível de localização, ele é o antigo Matsubara. Ele fica na Oscar Porto, ali pertinho de Ibirapuera. Um hotel, ele já foi, né? Esse hotel sempre foi um ícone na cidade de São Paulo. E aí a Rede Lagueto entrou lá, só melhorando tudo que já tinha. As armaduras, as questões ali de descendência japonesa e tal, ficaram no hotel. E nós levamos a culinária daqui do sul, então lá tem cuca, tem todos os bolos que as pessoas encontram aqui, todas as gostosuras daqui também estão lá no Hotel Lagueto Estilo São Paulo. Bom, rapidamente aí a gente falou então de 24 hotéis, que é muita coisa, que passam dos 3.000 apartamentos para vender todos os dias, que eu comentei com vocês, e aí a gente vai só mostrar aqui os novos projetos para vocês saberem tudo que vem pela frente. O Lagueto Estilo Guarapari, ele fica numa península, então os 88 apartamentos, eles vão ter vista para o mar. Esse, a nível de localização, ele é o antigo Hotel Porto do Sol, em Guarapari. Tá? Então, inaugura ainda esse ano, nós estamos aí na expectativa, não são tantos apartamentos, então vai ser sucesso, com certeza, vai vender igual água, esperamos, e aí nós temos mais esse para vender. Então, além de Guarapari, aqui no Rio Grande do Sul, pertinho de Bento Gonçalves, tem uma cidade chamada Caxias do Sul. E lá nós também teremos um hotel estilo Caxias, vai se chamar, e ele tá quase, tá em andamento, também agora para 2026 ou início de 2027. E no aeroporto aqui em Porto Alegre, né, então aqui do ladinho, 120 quilômetros, nós temos dentro do aeroporto, literalmente, botou o pé no desembarque, atravessa a rua e lá vai ter um hotel Lagueto. Vai ser o Lagueto Aeroporto Salgado Filho, que leva o nome do hotel. Esse inaugura em outubro agora de 2026. Aí esse é em Bento Gonçalves, o Reserva Collection, vai ser muito parecido com o Chateau aqui de Gramado. Lagueto Encantado, que é uma cidade aqui perto, onde tem o maior Cristo Protetor feito pela comunidade. Resort Világio, aqui em Canela. Estilo Nova Petrópolis, esse tá meio paradinha a obra, talvez ele atrase um pouquinho, mas em Nova Petrópolis, que é aqui do ladinho, nós ainda não temos hotel, então estamos quase chegando. Lagueto Teobaldo, esse vai ficar aqui pertinho do estilo Garden, então é um produto topíssimo também. O Alto da Borges, né? Aqui também é um produto, esse vai ser um mix com multipropriedade, então tem muita coisa vindo por aí. Então nós aí falamos ao todo de mais de 30 hotéis, né? Dos que vão chegar por aí. Deixa eu só. Compartilhei. E aí agora eu vou tentar mostrar um vídeo. E se não sair som, depois eu compartilho com os meninos aí, com o Matheus e com o Fernando, para que eles possam mandar para vocês.
Viajar. Como pode um prazer do ser humano ser carregado de tantos significados? A busca por um novo destino, por uma nova história a ser escrita, por um sorriso a ser compartilhado, por conexões genuínas a serem forjadas. Somos a Lagueto e nossa missão é ser mais do que uma simples opção de hospedagem. É ser a porta de entrada para experiências que encantam, emocionam. Cada jornada é única e assim é a nossa forma de receber. Com empatia e afeto, cuidamos de cada detalhe para que você se sinta parte de uma grande família, como em um abraço caloroso que transcende culturas e fronteiras e preconceitos, tornando cada estadia uma experiência marcante que desperta a saudade e o desejo de voltar. Nossos destinos são o palco de momentos apaixonantes e inesquecíveis. Inspiramos sonhos e fazemos da viagem uma oportunidade para viver a vida plenamente, criando memórias que se tornam parte de quem somos. Confiamos na nossa experiência de mais de 30 anos, evoluindo a cada dia na busca pela excelência. Com uma equipe dedicada a construir laços sólidos com clientes, colaboradores, parceiros e investidores. Nossas raízes estão aqui, na Serra Gaúcha, um lugar que tanto amamos, mas nossos valores são universais. O respeito, a honestidade e o encantamento fazem parte da cultura Lagueto de ser, presente em todos os nossos destinos. Convidamos você a viver a vida de forma inesquecível, ao lado de quem ama, em destinos deslumbrantes, onde o futuro se torna uma história a ser contada. Lagueto Hotéis, Resorts e Experiências. Momentos memoráveis estão por vir. Vem com a gente! É muita